compartilha não, ela vai falar com você. Milton, se já quiser compartilhar a sua tela, por gentileza. Ok. Tá? Gente, então vamos iniciar essa segunda palestra, que o nosso palestrante já se encontra aqui na sala conosco. Então, é um prazer imenso estar recebendo o Milton Borg aqui conosco, pois ele tem uma vasta experiência na área de saneamento, trabalhou muitos anos aí, fez parte da Companhia de Saneamento do Paraná, da Sanepar. Ele é engenheiro civil, então, aproveite toda essa bagagem que ele tem, é um prazer imenso ter ele conosco esta noite, devido a toda essa experiência. Então, aproveitem bastante o conteúdo dele, que vai ser passado para vocês, e perguntem. Então, não deixem passar a oportunidade. O Milton, ele tem experiência também, tanto na docência, né, na graduação, pós-graduação, também tem uma bagagem muito grande aí no ramo da engenharia civil. Então, muito prazer ter ele conosco. Milton, seja bem-vindo. Agradeço mais uma vez em nome da Faculdade Cristo Rei, de toda a coordenação, pela sua disponibilidade de estar conosco esta noite, disponibilizando o seu tempo e passando um pouquinho do seu conteúdo para a gente, né, de tudo o seu aprendizado aí. Então, meu muito obrigada. De coração, agora eu passo a palavra aí para o Milton, para que a gente não atrase muito, né? Então, já vamos iniciar. O Richard quer dar uma palavrinha, professor Richard. Não está funcionando, Richard. Tem que ligar o microfone. Ô, chefe, boa noite. Satisfação revê-lo aí. Muito bom ter você com a gente aqui hoje, viu? Espero que a gente possa, uma vez mais, aprender bastante contigo. Aos alunos aí, ó, podem explorar, porque esse homem é um dos vivos ou mortos que mais conhece de gestão de saneamento nesse estado. Então, vamos explorar bastante, no bom sentido, o conhecimento dele, pessoal. Boa palestra, Borg. Ok, Richard, muito obrigado aí. Eu quero dizer que isso é recíproco, né? Nós trabalhamos junto um tempo e foi bastante gratificante. Eu só queria saber se estão me ouvindo bem, Monique? Sim, estão ouvindo? Ok. Então, tá bom. Muito bem. Eu gostaria, primeiramente, de só fazer uma outra rápida apresentação. Eu sou bacharel graduado em Engenharia Civil em 1977, há bastante tempo atrás. Desde o meu estágio, eu iniciei na Companhia de Saneamento do Paraná durante 2 anos, e depois, como engenheiro, eu trabalhei durante 30 anos. Né? É uma atividade extremamente gratificante. Aposentado, eu fiz um curso de formação pedagógica e entrei para o ramo da academia. Então, por 6 anos e meio, eu exerci numa faculdade de Londrina a coordenação dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Hoje, especificamente, é claro que eu tenho uma experiência muito grande em saneamento e também tenho uma experiência boa na gestão de um curso de engenharia. Mas o objetivo da minha palestra hoje é mostrar o que é engenharia e como é que o profissional da área de engenharia deve atuar e se comportar perante o mercado de trabalho. Então, é uma palestra que tem um cunho bastante abrangente. E depois, se houver alguma coisa referente ao saneamento, ou mais no futuro, a gente pode voltar a vir a falar dessa fatia do mercado que hoje é muito importante. Muito bem, então nós vamos começar pelo seguinte. O que é a engenharia civil? Eu posso dizer para vocês que hoje nós estamos aqui conversando graças à engenharia civil. Nós estamos aqui vivos graças à engenharia civil. Eu gostaria de realmente que vocês tivessem absoluta consciência desta profissão maravilhosa. E que cada um de vocês realmente aproveitem esse curso e sejam excelentes profissionais. A engenharia civil, ela é simplesmente responsável
pela sobrevivência da espécie humana. De posse de conversa com um sociólogo, a natureza deu para o homem em torno de 40 anos de vida. Isto é, o homem pode procriar entre 12 e 14 anos e mais alguns anos para que que o seu filho possa crescer e dar continuidade à espécie. Mas o que aconteceu nesse meio tempo, desde os primórdios, né, da civilização? O homem desenvolveu a inteligência e queria sobreviver mais. Ninguém quer morrer. Então, o que foi desenvolvido? A engenharia, o pensamento. E, através da engenharia, o que nós fizemos? Nós demos proteção para a espécie humana. Nós demos qualidade de vida, isto é, saneamento, habitação, energia e a socialização. Porque nós começamos a viver em cidades, a viver em grupos. E isso nos trouxe a longevidade. E a engenharia, ela está tão enraizada na espécie humana, que se você pegar a Bíblia ou pegar qualquer livro de história, você vai ver que desde os primórdios da humanidade, o homem teve convivendo com a engenharia. Ela sempre deu suporte para as suas sobrevivências e também para as suas conquistas, que nem sempre foi a melhor solução. O Egito tem isso há quase 3.000 anos antes de Cristo. Há 2.000 anos antes de Cristo, a Babilônia tinha 300.000 habitantes, era uma cidade com rua, sistema de esgoto, sistema de drenagem, bibliotecas, enfim, era uma cidade que tinha qualidade de vida. E assim por diante. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, quando nós olhamos para a natureza, o engenheiro, o que não foi feito por Deus, foi o engenheiro que fez, para que ele pudesse resguardar a sobrevivência da espécie humana. E uma coisa interessante é que desde a Bíblia, como eu disse, nós já tínhamos a participação da engenharia na vida do homem. Para vocês terem uma ideia, a primeira obra embargada no mundo foi por Deus, a Torre de Babel. Olha que troço interessante. A Torre de Babel não ia ter frutos interessantes e Deus fez o quê? Embargou a obra. Só para citar, então, a presença da engenharia em todos os momentos da vida humana. Muito bem. Aí eu vou usar aqui uma definição de engenharia assim mais sintetizada, né? Sempre lembrando que a engenharia civil ela é a mãe das engenharias. Até um determinado período, a engenharia chamava engenharia de fortificações, que era a engenharia que se usava para guerra. Então, faziam pontes, faziam uma série de coisas, mas para guerrear. E aí, com a socialização, o que aconteceu? Passou para a área do cidadão comum, o civil. E aí nós, então, temos a definição dessa engenharia-mãe, que com o passar do tempo, ela foi dando ramificações e se especificando. E hoje nós devemos ter mais ou menos, o que eu acho que não é até interessante, em torno de 84 tipos de engenharia. Muito bem. Uma definição da engenharia e que principalmente se aplica à engenharia civil. Engenharia é a aplicação de métodos científicos ou empíricos utilizados, a utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Essa é a definição de engenharia. Eu pego método científico ou métodos de conhecimento baseado na experiência, uso recursos da natureza em prol da sociedade. Ok? Eu acho que fica esse contexto para vocês avaliarem a grandeza e abrangência da engenharia civil. A engenharia civil não é só ficar sentando tijolo, ter uma visão assim muito pequenininha do que é isso. Ela é muito abrangente e a sociedade só está viva por causa dela. O que também eu gostaria, só para finalizar, dizendo o seguinte, vocês vão concordar comigo. Nenhuma outra profissão pode ser exercida
se não tiver primeiro a engenharia civil. Tá claro? Médico, o hospital, quem constrói. Shopping, lazer, quem constrói o shopping. Farmácias, ruas, iluminação, enfim, a engenharia civil, ela possibilita que as outras engenharias funcionem. Tudo bem? Eu acho que com isso, eu espero que a gente tenha tido clareza de dizer da importância dessa nossa profissão. Muito bem. Em seguida, a engenharia civil, segundo uma divisão que nós fizemos na academia, ela tem 4 grandes áreas. A área de transporte, está aí descrito, e depois a gente vai passar esses dados para a coordenação. A engenharia de sistemas estruturais e geotecnia, que seria a parte de fundações. A engenharia da construção civil, que essa é um grande nicho de mercado da engenharia. E a parte de hidráulica, saneamento. Aqui se inclui também a questão ambiental. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a engenharia ambiental, ela foi criada em 1996. Existia alguma coisa antes na Politécnica em São Paulo, mas não tinha muita clareza. Aí o CREA aceitou essa profissão, porém, há uma interface muito grande com a engenharia civil. Elas se complementam ou se sobrepõem. Então, assim, não existe, de certa forma, muita clareza do que um pode fazer e o outro pode fazer. Na verdade, os dois podem fazer tudo, porque o CREA não separou da civil a parte relativa ao meio ambiente. E hoje dá uma série de distorções e discussão, principalmente da engenharia civil vezes a engenharia ambiental. Então, a nossa parte de saneamento e meio ambiente está envolvida nesse 4º tópico que compõe a engenharia civil. Tudo bem? Essa é a nossa engenharia de uma forma macro. É nisso que nós trabalhamos. Bem, como é que eu me torno engenheiro civil? Né? Como é que a gente passa a ter essa profissão? Primeiro, eu tenho que fazer um curso de engenharia civil, que vocês estão fazendo, e adquirir o título de bacharel em engenheiro civil. Às vezes a palavra bacharel, ela choca um pouco, porque a pessoa fala, não, mas bacharel é letras. Não, nós vamos ser bacharéis em engenharia civil. E aí? E depois que eu me formar? Depois que eu me formar, o que eu tenho que fazer? Para exercer a profissão, eu tenho que me credenciar ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, no caso nosso aqui, do Paraná, né? Ou pode ser de São Paulo, ou de qualquer estado da federação, cada estado tem um CREA. Eu acho que isso foi muito discutido ontem, durante a mesa redonda. E assim eu obtenho a minha carteira profissional. Claro que no CREA eu vou ter que levar o meu currículo, né? O currículo que eu fiz para os CREA, na faculdade, os CREAs, os créditos que eu consegui e a documentação pessoal. E a faculdade, por si, informa o CREA dos alunos que conseguiram se formar. Então, aí, de posse disso, eu vou até o CREA, Cornélio Procópio tem inspetoria, eu posso tirar minha carteira lá, e eu tiro a carteira profissional. Pô, que beleza! A partir daí, eu posso exercer a minha profissão. Então, ficou claro? Eu faço o curso e, em seguida, com os documentos da faculdade e mais os documentos pessoais, eu me habilito, eu me credencio a este conselho, né, que regulamenta a nossa profissão. Muito bem. E para deixar a coisa bem focada, eu quero dizer que o que nós exercemos, as nossas atribuições, não são coisas que não têm fundamentação ou amparo em lei. Então, nós temos muitos deveres, mas temos muitos direitos quando nós nos formamos. Então,
a Lei 5.194, de 1966, nos garante as atribuições para o exercício da profissão. Aí essa lei ela foi desdobrada na Resolução 218, que ela dá para o engenheiro civil 18 atribuições, ou seja, ele pode exercer de 1 a 18 itens da resolução. Essa autorização da atribuição vai na parte, como está escrito aqui, edificações, estrada, pistas de rolamento, aeroporto, sistema de transporte, água, saneamento, portos, rios, canais, barragem, diques, drenagem, irrigação, pontes, grandes estruturas e serviços assim correlatos. Cara, quanta coisa o engenheiro civil pode fazer. Ok? Realmente, eles estão contidos nesses 18 itens. Muito bem. E aí tem uma outra resolução, que é a 10.073, que é agora do dia 17 de março de 2016, que ela faz algumas adequações, porque com a resolução anterior, a única coisa que você podia acervar e melhorar as tuas atribuições era a engenharia de segurança do trabalho, nada mais. Agora, com essa nova resolução, alguma coisa que você fizer fora desse amparato de coisas, deste nicho de mercado que está descrito, você pode, então, acervar e melhorar suas atribuições. Vocês depois leiam com cuidado essas duas resoluções. É só entrar no Google e a lei e você tem uma ideia geral da abrangência e da importância do nosso curso. Ok? Muito bem. Aí, o que eu quero dizer para vocês, e agora eu vou partir para um campo teórico. O que é atribuição que eu vou ter? São atividades que o engenheiro pode realizar. Então, eu estou formado, eu tenho a minha carteira de trabalho, então tem atividades, todas aquelas que nós falamos, que são atribuições, são atividades, e que nós podemos realizar. Agora, eu, por exemplo, eu vou ter competência, quando sair da escola, para realizar essas atividades? Esse é o X da questão. Então, o que o curso de engenharia dá? Ou, teoricamente, teria que dar? Ele tem que, durante todo esse processo de 5 anos, desenvolver em vocês habilidades. Tem muita gente que acha que a habilidade é nata, mas ela pode ser desenvolvida. Onde eu transformo o conhecimento do curso em ações. Aí, quando eu mobilizo tudo esse aprendizado, eu tenho competência. Por exemplo, na escola onde eu estudei engenharia, nós não tínhamos a disciplina pontes. E vocês podem ver aqui que eu tenho a atribuição de fazer pontes. Muito bem. O que acontece? Eu não tenho competência, porque eu desenvolvi outras habilidades e eu posso fazer, mas eu tenho que saber também qual é o meu limite. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma especialização, eu posso fazer um mestrado, um doutorado em pontes e, claro, não vai mudar uma minha atribuição, porque eu já tenho, mas aí eu estou com competência para fazer. Gente, isto é muito importante ter clareza nesse aspecto. Vamos em frente. Aí, então, eu vou definir uma coisa óbvia. O que é um engenheiro? Né? Vem de engenho, de ideias, como eu falei, as ideias para manter a sobrevivência da espécie humana, acabou consolidando tudo isso. Então, o engenheiro, cada um de vocês, vai ser uma pessoa com formação técnica e formação científica. Ok? Que o torna capaz de resolver problemas técnicos, práticos, e muitas vezes, ou até a maioria das vezes, os problemas são muito complexos, ligados à concepção. Eu vou conceber uma obra, um projeto, vou realizar, vou fazer a implementação de produtos, sistemas ou até a prestação de serviços de engenharia.
essa é uma definição bastante simples do engenheiro, do profissional que vocês vão se tornar. Agora, eu faço um destaque muito importante, que o engenheiro ele tem uma peculiaridade totalmente diferente das outras profissões. Nós somos uma das únicas profissões que nós não executamos diretamente as atividades. Nós mandamos fazer. O engenheiro não executa, ele manda fazer. Eu sei fazer concreto, mas eu não vou fazer concreto. Eu vou mandar alguém fazer concreto. Então, vocês viram que desafio espetacular que nós temos? Eu vou citar um exemplo qualquer, por exemplo, o dentista, o médico, ele vai fazer uma cirurgia, ele não manda o enfermeiro ou auxiliar do dentista fazer a cirurgia ou fazer a intervenção no dente. Ele faz diretamente. Então, eu acho que tem também, vocês têm que já colocar isso em mente, que vocês não vão executar nada diretamente. Vocês vão mandar fazer. E esse é um grau de dificuldade que realmente nós temos que saber administrar. É claro, se eu sou engenheiro e quiser assentar tijolo, ninguém tem nada com isso. Mas não é o papel e nem o objetivo, e daí você teria perdido 5 anos de estudo. Muito bem. Aí, então, nós estamos formados, nós sabemos o que é habilidade, competência, atribuição, né? Nós sabemos o que é um engenheiro, que nós não fazemos diretamente as coisas, nós mandamos fazer. Muito bem. Aí eu estou, então, pronto, apto, e eu quero saber como é que eu vou atuar no mercado de trabalho quando eu sair da faculdade. E vocês aí me parece que estão no 3º período, eu não sei se o curso é anual ou semestral, mas tem 1 ano e meio mais ou menos. Então eu acho que já é hora de começar a pensar. E isso depende muito do perfil de cada um de vocês, do perfil de cada profissional. Por exemplo, eu posso ser autônomo, né? Eu sou engenheiro autônomo, eu tenho CPF, e eu pego, então, eu tenho maior independência de decisão sobre a minha profissão, eu estabeleço meus honorários e as condições de trabalho. Por exemplo, eu pego projetos, eu executo residência como autônomo, aí eu contrato, eu terceirizo a mão de obra. Então, eu trabalho sozinho, né? Muitas vezes, está sendo muito interessante hoje, que o engenheiro autônomo, não é por causa também da pandemia, mas ele também trabalha em home office. Ele tem lá no fundo, na edícula, ele pode ter o escritório dele, isso evita muito custo. Eu não preciso ter telefone, eu posso usar o mesmo celular de casa e etc. Então, o autônomo, ele é uma opção que a maioria dos engenheiros adota. Eu começo como autônomo, né? Bem, então essa é uma forma que eu posso atuar. A segunda forma, eu posso ser empresário. Então, é aquela pessoa, qual de vocês tem o espírito de empreendedor. Eu estabeleço uma empresa, contrato outros profissionais, eu posso contratar engenheiros, pessoal de RH, etc. Eu tenho vínculo empregatício, eles têm vínculo empregatício comigo, e a partir daí eu começo a desenvolver grandes projetos, ou até pequenos projetos, mas eu tenho pessoas contratadas para exercer atividade de engenharia. Eu sou empresário. No Brasil, nós temos um problema. De maneira geral, os pais criam os filhos para serem empregados. Não sei se vocês observaram isso. Não é o caso de alguns outros países, que a prioridade é realmente que o cara saia empresário. Mas nós temos esse problema por uma série de fatores até culturais. Então, esta é uma forma de você fazer a sua atividade. Muito bem. E a outra? A outra é que a maioria acaba exercendo. Eu vou ser empregado de alguém. Então, eu não vou ser autônomo, eu não vou ser empresário, eu tenho perfil para ser empregado. Então, é aquele que trabalha numa empresa, mantém um vínculo empregatício, pode ser carteira assinada, alguma coisa desse sentido, e eu
presto serviços técnicos, né? Eu posso trabalhar numa empresa pública ou posso trabalhar numa empresa privada, né? Aí, vamos dizer o seguinte, aí eu vou dizer o meu exemplo. Quando eu estava na faculdade, e é claro que isso é uma coisa, gente, que é absolutamente normal, o medo de se formar e não conseguir emprego, principalmente quando é o caso de que as famílias estão sustentando a gente, né? Então, a gente precisa sair e imediatamente nós temos que arrumar um emprego. Então, eu avaliei o meu perfil e cheguei à conclusão. Eu não tenho perfil para ser autônomo, eu não tenho perfil, e é importante a gente ter o bom senso de assumir qual é o perfil que a gente tem. Eu não tenho perfil para ser empresário. Eu não conseguiria dormir nenhuma noite, porque o empresário depende disso, daquilo, do preço do dólar, de uma série de coisas, de financiamento, de sistema jurídico, que aqui no Brasil o sistema jurídico não é confiável e tal, e o empregado, embora ele trabalhe muito, ele pode desenvolver muito, mas ele tem alguns desgastes à mente. E aí eu preferi o quê? Trabalhar numa empresa pública. E eu poderia também estar trabalhando numa empresa privada. O trabalho na empresa pública ou privada, você pode fazer o seguinte, você pode ser desde um engenheiro técnico até um gerente, né? Aí, que é uma posição bastante interessante. Você é um gerente que tem subordinados, claro que não é você que paga, não é você que os emprega, e você não é dono da empresa. É muito interessante essa atividade. Eu acabei me enquadrando nessa condição. E a empresa privada é da mesma coisa. Eu posso trabalhar numa grande empresa de engenharia e ser gerente de projetos, por exemplo. E daí o que acontece eu tenho subordinados e não sou o dono da empresa. Muito bem. Então, pessoal, essas são as 3 formas básicas de eu inserir no mercado de trabalho. Muito bem. Aí nós vamos o seguinte. Qual é o perfil? Então, eu sei, eu já vou começar pensando no que eu vou trabalhar. Aí, em seguida, eu tenho que saber qual é o perfil que eu tenho que ter para desenvolver bem o meu trabalho em qualquer uma dessas 3 possibilidades. Muito bem. Então, o que o mercado, que perfil que o mercado hoje quer de cada um de nós? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, e vocês não podem tirar isso nunca do pensamento de vocês. Essa frase, engenheiro resolve problemas. Está claro isso aí? Nós vamos ser formados para resolver problemas. E com esses problemas, com a resolução desses problemas, nós atendemos às necessidades da nossa sociedade. Está claro? Que é aquela sociedade que precisa de nós para sobreviver. Então, o profissional que o mercado quer é aquele o seguinte, se eu vou resolver problemas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber, eu tenho um determinado problema, eu tenho que abordar esse problema corretamente. Que problema é esse? E à luz dos conhecimentos que eu adquiri na faculdade, eu identifico qual é a causa do problema. E aí eu procuro achar o quê? A solução mais adequada. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, na área de saúde, que é o estado febril. A febre é um alerta, ela diz que tem um problema. Então, o que o médico tem que saber? Qual é a causa daquela febre. Está claro isso aí? Se ele não descobrir a causa, ele vai dar o remédio errado. E não vai adiantar nada, pode causar até um problema maior. Se ele descobrir exatamente qual é a causa, ele resolve o problema. Ok? Então, engenheiro resolve problemas. Nunca esqueçam desta frase. Eu vou ser formado para resolver problemas e atender à sociedade que eu vivo. Bem, aí, então, nós vamos entrar numa parte importante, que é quais são os ingredientes que eu tenho que ter no meu perfil para
resolver problema da melhor maneira ou adotar a solução menos ruim. Então, o que nós vamos... a primeira coisa que nós vamos apontar. Na verdade, eu gostaria de dizer uma coisa que vocês podem até achar que não está muito certo, mas ela passa a ser uma verdade, com o tempo vocês vão entender isso. O curso de engenharia, ele ensina, você aprende tudo no curso de engenharia e com isso faz o quê? Na verdade, o curso de engenharia nos ensina a pensar. E como dizia um professor meu, pensar dói. Então, é realmente muito problemático pensar. Então, o curso de engenharia nada mais do que é o seguinte, ele vai ensinar vocês a pensar, e a pensar de forma lógica. O engenheiro pensa de forma lógica e objetiva. O curso de engenharia tem duas partes. A parte inicial, que é a científica, que são 2 anos, 2 anos e meio, e depois a parte profissionalizante, a parte técnica, que ela tem de 2 anos e meio a 3 anos. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, o curso de engenharia é um curso teórico, ok? A faculdade tem que dispor laboratório para os alunos, no caso aí não é a universidade, é a faculdade, apenas para comprovar a teoria. Por exemplo, eu estou estudando solos, então eu preciso saber qual é a umidade do solo, qual que é a resistência do solo. Então vocês vão até o laboratório, tem um técnico, tem um professor que ensina para vocês qual é o método que eu determino a umidade do solo, os índices físicos que tem o solo, a resistência do solo, que eu vou precisar disso para botar o prédio em cima e não afundar, para botar alguma construção. A parte hidráulica, da mesma forma, eu tenho as bancadas de regime forçado, de canal aberto, de ensaio de equipamentos, e com isso eu comprovo as teorias de velocidade, de perda de carga, eu não sei se vocês já estão estudando ou não, mas ela serve para isso. Tem também outro laboratório importante, que é o de concreto, que a gente faz, vê como é que faz um concreto, usa betoneira e etc., mas nós vamos aprender como faz. Vamos saber os equipamentos, mas na vida profissional nós não vamos fazer, nós necessariamente não precisamos fazer. Nós podemos até fazer, mas não precisamos. Então ficou claro? O curso de engenharia é um curso teórico, e os laboratórios são para isso. Agora, se você estudasse numa universidade, a universidade ela tem por obrigação fazer pesquisa científica. Então, ela tem muito mais equipamentos nos laboratórios, mas, na verdade, eles não são para a grande maioria dos alunos. Eles são para uma meia dúzia de alunos aí que quer fazer pesquisa. Está claro isso aí? Então, o curso de engenharia me ensina a pensar. Ponto final. Aí, uma outra coisa que eu tenho que ter, chama proatividade. Eu sou uma pessoa que não sou acomodado. Eu estou sempre pesquisando, eu estou buscando atualização no meu campo de trabalho, eu estou fazendo curso. O curso pode ser oferecido pela empresa ou não, tem gente que quer que a empresa pague tudo, isso está errado. Eu descubro coisas que podem ajudar não só a minha área, mas toda a equipe, todo o time. Então, o proativo, ele realmente busca. Aí tem aquela grande máxima. Não importa qual é a faculdade. Quem estuda, aprende. Quem quer se desenvolver, se desenvolve. E outra coisa, não pensem que, terminado o curso de engenharia, então não vou precisar mais estudar, de forma nenhuma. O profissional de qualquer área da engenharia civil, ele vai estudar a vida inteira, até o dia que ele parar de exercer a profissão. Então, a proatividade é um elemento importantíssimo, é um dos ingredientes importantíssimos para você buscar a solução. Aí nós temos, em seguida, uma questão até que eu negritei, que é a clareza na questão de sustentabilidade. E aí, gente, nós temos uma questão que nós temos que pensar o seguinte. A engenharia civil, que é responsável pela
qualidade de vida, pela raça humana, ela é uma profissão, o engenheiro da profissão civil, cada vez que ele vai fazer uma obra, ele causa um impacto ambiental. Então, a engenharia, principalmente a civil, mas as outras também, elas sempre causam um impacto ambiental. Então, aí, eu teria 3 condições para dizer para vocês, assim, 3 ou 4 tópicos para dizer para vocês que são importantíssimos. Primeiro, vocês observaram que todos os insumos da engenharia, da onde eu pego? Da natureza, né? Eu vou fazer tijolo, eu pego o insumo da natureza. Eu vou fazer concreto, cimento, etc., eu pego o insumo da natureza. Qualquer coisa que eu faça, eu vou na natureza e busco. E aí, quando eu busco na natureza, por exemplo, brita para fazer concreto, eu faço a pedreira. A pedreira, ela impacta o morro, porque normalmente é um morro, no nosso caso é de basalto, como existe ali do lado do Cristo, né? Rei, ou dali da Vila da Antena. E o que aconteceu? Eu criei um grande impacto nessas 2 regiões. E depois elas foram transformadas em espaços de lazer e tal, mas está ali. Eu devastei aquela região. Muito bem. Então, quem vai atrás desses insumos tem que tomar cuidado com isso. O segundo ponto é que qualquer obra que eu fizer, independente do insumo, eu causo um impacto naquele lugar. Desde se eu fizer uma determinada residência, não tem calçada, não tem calçamento, né, na frente. O que eu faço? Se eu fizer uma calçada, eu alterei o meio ambiente. Então, isto eu gosto de frisar porque o meio ambiente está, a sustentabilidade, nas pequenas coisas e está também nas grandes obras. Então, aí o que eu tenho que fazer? Tentar impactar o mínimo possível o meio ambiente. Se eu fizer uma calçada de um concreto terrivelmente sem poros, sem nada, eu vou trazer essa água que infiltrava ali, vai correr para o vizinho, vai para algum lugar, mas ela não vai infiltrar mais. Ela pode ser em quantidade pequena, mas ela vai causar um pequeno impacto no meio ambiente. Então, posso eu achar o paver, achar alguma outra coisa, deixar uma faixa de grama. Vocês entenderam? Eu vou procurar minimizar o impacto ambiental. Quando eu estou fazendo uma grande obra, né, e tem muita discussão, daí entra os órgãos ambientais e tal, e como engenheiro, que vocês podem ser projetista ou executores, por exemplo, uma estrada ela traz um benefício fantástico e nós não podemos viver sem ela. Agora, tem que minimizar o impacto ambiental. Eu, quando faço uma estrada, no primeiro momento, eu não vou passar no meio de uma floresta nativa. Isso às vezes acontece, como a Transamazônica. Hoje, na época, ela foi de integração, hoje ela é muito criticada. E outra coisa, o nosso sistema energético, de grandes obras para gerar energia. Por exemplo, o nosso sistema energético, a nossa matriz energética, que é baseado na água, e que é um sistema limpo, sob o aspecto de emissão de carbono, o dano que a barragem traz ao meio ambiente é muito grande, porque ele destrói a fauna e a flora daquele local. Então, nós temos que pesar e sempre ver essa questão. E o terceiro elemento é o seguinte: já que eu vou ter que fazer alguma coisa, então eu vou procurar sempre usar materiais que impactam menos o meio ambiente. Eu vou projetar as coisas de forma a impactar menos o meio ambiente. Porque o impacto ao meio ambiente se refere ao vento, a excesso de sombra para determinadas localidades, a percolação da água, enfim, tudo é impacto ao meio ambiente. Então eu tenho que fazer de forma a usar produtos, procurar produtos sustentáveis, produtos biodegradáveis, para poder executar a minha obra. E há um aspecto importante: nós não geramos lixo.
mas nós geramos entulho de construção. E esse entulho não vai para a estação de tratamento de esgoto. Ele é colocado em algum lugar, e daí existem prefeituras que passam o rolo compressor e etc. E o que acontece? Os produtos químicos que existem no cimento, em determinados produtos, eles podem contaminar, eu diria o seguinte, poluir, né, que é diferente, o lençol freático. E eu posso, através dos meus produtos químicos, mudar características físicas da água. E depois vai impactar onde? No tratamento de água. Eu posso inviabilizar uma nascente. Então, pessoal, está claro essa questão, como ela é complexa e como ela ela tem que ser tratada com muita visão, com muita ótica. Na palestra anterior se falou de loteamentos. Se o loteamento não for devidamente feito, você imagine a mudança que ele faz na área onde ela é implantada, sobre todos os aspectos. Então, eu tenho que ter clareza nisso. E tenho que tomar cuidado que o mundo mercantilista nem sempre, ou quase nunca, está preocupado com o meio ambiente. Principalmente uma política neoliberal onde se nega tudo, o aquecimento global, tudo. Então, aí o meio ambiente passa a ser uma coisa de segunda categoria. E nós, engenheiros, não podemos pensar nisso. Nós somos cientistas. Nós acreditamos nas ciências. Nas ciências, ok? Então, vamos ver outros ingredientes. Bom, não sei se vocês perceberam, se vocês sabem, nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, eu vou dizer para vocês, nós temos, só da construção civil, da engenharia civil, centenas e centenas de normas técnicas. Né? Tudo está normalizado. Tá? Se você pegar o segmento do concreto, por exemplo, eu tenho norma desde quando eu faço cimento, quando eu faço concreto, quando eu tiro o corpo de prova para ver a resistência do concreto, da aplicação do concreto, etc. Então, tudo tem norma. Então, aí eu quero dizer o seguinte, engenheiro que é engenheiro conhece normas e tem que ler normas. Engenheiro lê normas. Tudo é normalizado. Por exemplo, se você vai dimensionar uma viga, vocês vão aprender de sustentação, né, de qualquer coisa, de um andar superior. Essa viga você pode chegar à conclusão que a dimensão do concreto e da ferragem é X. Né? E a norma, é bom ler a norma referente ao dimensionamento de vigas, porque a norma recomenda um mínimo. E às vezes um mínimo de ferragem e um mínimo de área, né? E aí, área de concreto, né? E aí, o que você vai dizer? Se eu tiver abaixo desse mínimo, né, eu tenho o quê? Que fazer o mínimo da norma. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A norma nos respalda e nos garante. Aí tem um problema, assim, que é até difícil de falar. A Associação Brasileira de Normas Técnicas é que controla tudo isso. E é uma coisa incrível. Se você quiser adquirir uma norma, ela vai custar em torno de 700, 800 reais. Isso é muito caro para nós. Aí tem que ver, ela é uma entidade muito rígida. Eu não me lembro, na época, se nós tínhamos algum convênio, se aí a nossa coordenadora, a Monique, poderia ver essa questão, porque é inexequível, né? Nós não temos condição de, cada vez que eu for pegar uma norma, eu pagar 700, 800 reais. Aí eu estou trazendo para vocês esse site, Target, né? www.target.com.br. Vocês procuram vasculhar. Ele teve antigamente um convênio com a BNT, depois não deu certo, mas ele continuou. Ele, de certa forma, me parece um custo muito pequeno, ele deixa você ler todas as normas. E às vezes eu não preciso imprimir, eu posso ler.
Só que você não pode fazer download, você não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V, nada. Você só vai ler. E para comprar uma norma, me parece que o preço é muito mais acessível. Então, eu deixo como uma orientação para vocês, faça uma investigação nesse site. Né? Então, tá claro, engenheiro lê norma. Só isso. É a nossa Bíblia. Nós temos uma Bíblia composta de centenas de capítulos. Centenas e centenas de capítulos. Bem, muito bem. Nós vamos para outro ingrediente, que é a segurança. Isso são coisas que eu tenho que ter para ser um bom engenheiro, ok? Não podemos perder o fio do nosso raciocínio. Segurança vezes custo, né? Aí seria o respeito à vida. Então, a nossa obra, ela tem que dar segurança. A gente costuma brincar o seguinte, durante uma cirurgia ou alguma coisa assim, a área de medicina, às vezes, ela mata uma pessoa de cada vez. Pode acontecer isso, eu posso matar um de cada vez. Agora, a engenharia, nós podemos matar centenas de pessoas de uma vez só. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a segurança, normalmente, ela é abalada quando a pessoa que está financiando essa obra vê o custo da obra. Então, claro, nós temos que dimensionar uma obra que tenha o menor custo. Aí eu já vou aproveitar para fazer um parêntese. Qual que é a diferença que nós temos entre eu já dei aula também para técnicos em edificações. Do técnico de edificações para o engenheiro. É que o técnico executa, né, baseado em diversas experiências, ele pode ter norma, mas ele não tem a teoria. E às vezes um pilar para, mas ele está um pouco superdimensionado. O engenheiro não. A diferença é que o engenheiro, ele calcula o pilar com a menor dimensão possível. E aí ele reduz o custo. Essa é a diferença que tem. Porque eu tenho a teoria. Normalmente, quando você vai no canteiro de obras, e para um determinado concreto, tem que tomar muito cuidado, que o pessoal da obra adora jogar água no concreto para ficar mais fácil para aplicá-lo. E o que acontece? Nós sabemos, vocês vão aprender, que a resistência do concreto é baseada na relação água-cimento. Se eu dimensionei um traço de concreto por uma determinada resistência, se eu jogar água, quanto mais água eu jogo, melhor ele fica para aplicar, porém eu diminuo a resistência. Então, está claro isso aí? Nós temos que pensar na segurança e pensar no custo. Então, muito cuidado por pressões, às vezes, de resistir, para diminuir custo, a gente acaba assinando ou dimensionando alguma coisa que corre o risco de cair. Por exemplo, aquele viaduto que caiu há 2 anos atrás em Belo Horizonte. Eles chegaram à conclusão que a ferragem do viaduto era menor que a ferragem de norma. Quem que pagou isso? É claro, o dono da construtora, mas foi o engenheiro que fiscalizou a obra. Esse vai para a cadeia. Ok? Então, muito cuidado e tenham muito respeito à vida. Outra coisa, como nós não vamos executar as nossas atividades diretamente, eu vou mandar fazer, então o engenheiro tem que fazer o quê? Saber ouvir. Ok? É muito importante ouvir as pessoas, eu respeitar os técnicos, os mestres de obra, os pedreiros. Ouvir não é ser relaxado no comando. Eu posso ter um pulso firme, mas eu posso ouvir e respeitar as pessoas. Se eu ouvir, isso não quer dizer que eu perdi a minha autoridade. Então, o engenheiro tem que trabalhar em equipe, né? Eu tenho que somar os esforços para obter alguma coisa boa, né? Nós temos casos, inclusive um caso aqui em Londrina, que o engenheiro de obra teve que sair escoltado do canteiro de obras, né? Por quê? Porque ele não soube lidar com o pessoal, né? E nós nunca vamos trabalhar sozinhos. É muito difícil, a não ser que seja um pesquisador, que você tenha um programa, alguma coisa assim, e você, então, fique sozinho. Mas, na maioria das vezes, você vai ter que ter interface com alguma outra área. Então, tem que saber conversar, tem que saber trabalhar, ouvir, respeitar, trabalhar em equipe, né? E uma outra coisa que eu vou dizer para vocês. Hoje,
nós temos muito acesso à informação e nós temos muitos aplicativos, muitos programas que fazem milagres. Então, nós temos um programa para dimensionamento de rede de água, de esgoto, de estrutura e etc. Muito cuidado para não ser programa pirata, né? Então, tem que ser programa original, né? Um aplicativo original. Muito bem, mas só que uma coisa eu digo para vocês. Pode ser o melhor aplicativo que existe. Quem vai tomar a decisão final é o engenheiro. Porque nós ainda não temos inteligência artificial nos aplicativos. Então, o que acontece? O aplicativo me aponta determinadas soluções. Eu posso fazer ensaio com diversos parâmetros. Quem que vai decidir não é o aplicativo. Eu já enfrentei alguns problemas de alunos, né, que realmente não tinha noção do que estava falando e dizendo assim, eu não vou prestar atenção na aula de dimensionamento de concreto, que depois eu entro no Google e aí eu pego um programa qualquer e dimensiono. Né? Muito simples assim. E não é isso. Se fizer isso, pode realmente causar um dano muito grande para ele e também para o entorno dele. Então, ficou claro isso aí? Eu posso ter o aplicativo, o programa mais moderno do mundo, mas a decisão final é do homem, é do engenheiro. Isso pode ser que mude daqui a alguns anos, mas hoje ainda é assim. E uma outra recomendação que eu deixo para vocês, durante toda a vida profissional, vocês vão fazer diversas obras. E vocês, acho que foi falado ontem, tem que fazer uma anotação de responsabilidade técnica para cada obra ou projeto que vocês fizerem. Cada obra que vocês forem tocar ou cada projeto que vocês fizerem, porque vocês vão ficar responsáveis. A engenharia é a única profissão que dá 5 anos de garantia, não sei se vocês sabiam. Administrativamente, vocês vão responder durante 5 anos pela construção de uma casa. Se, de repente, no 4º ano, der uma rachadura na casa, o proprietário pode realmente recorrer e o engenheiro vai ter que consertar. É claro, se houver algum dano em pessoas, então aí vai responder criminalmente. Então, muito cuidado com isso. Aí, o que acontece, eu vou observando, através dessa adotação de responsabilidade técnica, o que eu faço? Eu tenho quantas obras eu fiz na minha vida, e isso depois é um acervo que vai estar registrado no CREA. Eu posso dizer para vocês o seguinte, eu cometi um erro na minha vida profissional. Eu, com 30 anos de Sanepar, inclusive a Sanepar pagava até a RT para a gente. Eu registrei muito pouca coisa do que eu fiz. Então, eu tenho um acervo, eu tenho uma experiência enorme, e às vezes eu não tenho como provar, porque eu não tenho acervo. Né? Esse acervo é muito importante para uma licitação, que às vezes exige a comprovação do profissional, que a gente é, ok? Então, tem isso aí. Eu já me adiantei um pouco. Bom, aí, misturando tudo isso, o que acontece? Eu adquiro uma palavra que, num primeiro momento, ela pode parecer meio esquisita, que chama expertise. Então, o engenheiro que o mercado quer e que resolve problema, ele é o engenheiro que tem expertise. Olha aqui, eu somei tudo aqueles ingredientes e transformei isso aqui em expertise. É o conhecimento que se adquire em estudo, experiência e prática. E a minha capacidade de aplicar o que foi aprendido da melhor forma possível. Está claro isso aí? Eu tenho, então, que resolver o problema, achar a causa do problema, abordar direto o problema, achar a causa do problema e buscar a melhor solução. Para buscar a melhor solução, eu tenho que ter expertise e que é contemplado nos itens que nós falamos anteriormente. Muito bem. Para finalizarmos,
eu diria, a parte do profissional, que o engenheiro é uma pessoa de destaque numa sociedade, né? O engenheiro é muito importante numa sociedade. Então, você precisa participar de todos os eventos da sociedade. Seja de engenharia ou não, sempre você vai ter um destaque, porque você é uma pessoa que pode contribuir muito para uma sociedade. Bom, aí nós vamos falar de uma coisa: o engenheiro tem que ter ética profissional. O indivíduo que tem ética profissional, ele cumpre as atividades da sua profissão, seguindo o quê? Os princípios daquela sociedade e do seu grupo de trabalho. É simples assim, né? E eu tenho que seguir os princípios de uma sociedade. Por exemplo, nós temos muito disso. Às vezes fala, ó, aquele advogado é um advogado de porta de cadeia. Então você já tem um conceito meio ruim. E tem também na área de engenharia o engenheiro porta de prefeitura. Ele fica parando as pessoas e, de repente, vai um cara com uma proposta do engenheiro e ele oferece a metade para tomar o serviço. Então, o que é? Eu estou ferindo os princípios da sociedade, de realmente uma concorrência justa, né? Que o preço seja justo, mas é que eu não posso prostituir a minha profissão. Isso é muito importante. Eu não posso prostituir a engenharia, né? E dentro do meu grupo de trabalho, eu tenho que ser profissional, né? Dentro do grupo e realmente cumprir alguns parâmetros, algumas orientações que a sociedade e o próprio grupo tem. Por isso que o grupo tem missão, visão, valores, etc. Bom, e a terceira coisa é o seguinte: entidade de classe. A entidade de classe, o CREA, por exemplo, protege quem? O engenheiro, não. O CREA protege a profissão. Okay? O CREA protege a sociedade e ela protege a profissão. O que ele faz? Se o profissional de engenharia não fizer de acordo com o que deve, o CREA pode punir o engenheiro, inclusive cassando a sua habilitação profissional, né? A sua carteira profissional. Outra coisa, então, essas entidades de classe, que eu já comentei, elas dão as nossas atribuições e dão a legalidade dos nossos trabalhos. Então, o CREA protege a sociedade. E eu sou um membro desse conselho e o meu serviço também tem que ser de tal forma que eu também protejo a sociedade. Aí nós temos o SENGE, eu não sei se vocês conhecem, aqui em Londrina tem sede, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. É o segundo maior entidade de empregados do Paraná. Aí o SENGE protege o quê? O empregado, ele procura defender os interesses do profissional. Tá certo? Então, acordos coletivos e uma série de coisas para quem trabalha em empresa, o SENGE faz esse tipo de coisa. Aí nós temos 3 coisas que vocês já podem participar já. Você sabia que o CREA tem o CREA Júnior? O CREA Júnior é para quem está estudando. Então, se eu entrar no site e me inscrever no CREA Júnior, o que vai acontecer? Eu não vou pagar nada e eu vou ter como fonte de informação o site do CREA Júnior com todas as informações sobre engenharia. Ok? No site do CREA eu posso ter também, mas aí vai ter que ter senha, etc. No CREA Júnior eu entro como estudante. Então, deixo essa dica para vocês imediatamente se filiarem ao CREA Júnior e passar a ter informações sobre a profissão. Aí eu tenho também o SENGE Jovem, que é o sindicato para as pessoas jovens, eles querem dizer as pessoas que não são formadas, tá? Tanto um, tanto o outro. E eu tenho acesso a centenas e centenas de informações que, se eu não me associar, não teria. E outra coisa magnífica são as associações profissionais dos engenheiros. Aí nós temos a APER, que é a Associação Profissional dos Engenheiros da região de Cornélio Procópio. Eu tenho a honra de ter sido um dos fundadores dessa associação. E eu não sei se aí eles aceitam o estudante de engenharia. Aqui em Londrina, o CEL, que é o Clube de Engenharia e Arquitetura, ele faz questão de cadastrar o aluno de engenharia, é de graça,
e o aluno de engenharia pode participar de graça ou com uma pequena taxa de todos os cursos que são promovidos pela entidade. Então, não deixe de começar a se infiltrar na questão da engenharia. Não vão deixar isso para o último ano. Comecem já. Bem, com isso, né, eu encerro essa apresentação e eu espero que eu tenha transmitido adequadamente essa visão da engenharia, que realmente é uma visão que vocês precisam, de certa forma, avaliar tudo que eu disse, né, e tentar incorporar para que realmente a gente possa ter sucesso na nossa profissão. Ok? Eu agradeço a todos, então, pela paciência. Obrigada, Milton Borg, pela excelente palestra. Sem dúvidas aí de conceitos valiosos aos nossos alunos que estão começando agora. Tem algumas perguntinhas aqui. Eu vou precisar que você me ajude, Ivonete. Ivonete está presente? Porque ela coloca aqui, o que se faz com esses resíduos sólidos? Na parte lá da... A parte que foi dessa pergunta, Ivonete. Poderia repetir? Calma aí. Calma que está cortando. Acho que você vai ter que escrever de novo. A internet não está colaborando muito hoje. Está escrevendo. Os resíduos pós-obra, Milton. Então, Quando eles são descartados, como que faz o procedimento? perfeitamente. Os resíduos da construção civil, aí nós chamamos de entulho, que não é lixo, não é resíduo. Resíduo orgânico ou resíduo descartável. São entulhos da construção civil. Normalmente, é claro que quanto mais entulho uma construção gera, o que acontece é desperdício de material. Ok? Então, o que eu tenho que fazer como engenheiro? Ter o mínimo de entulhos em cada obra que eu fizer, em cada construção. Esses entulhos são jogados. Normalmente, o município tem que ter uma área, eu não posso jogar isso numa calçada, né? Normalmente, quando faz residência, a gente vê muito isso e a prefeitura pega e não sei onde leva. Tem que ter um lugar onde eu posso jogar esses entulhos e com um rolo compressor, eu simplesmente compacto aquilo, né? De preferência, um lugar onde não tenha nascentes de água. É isso só. Depois eu posso aterrar. Então, isso não é lixo. Isso é entulho da construção. Tá? Cada município pode determinar um local. A Cris coloca uma observação que ela comenta, temos que minimizar os impactos ambientais que nunca serão nulos? Exatamente, né? Não. Isso que eu quero dizer para você. E nós temos que ter clareza nisso e não podemos ter medo. Eu sou ambientalista porque eu trabalhei 30 anos com água, e a água tem que ser protegida pelo meio ambiente. Então, eu realmente, a minha vida inteira, me dediquei a isso. Agora, não existe obra que não cause impacto no meio ambiente. Então, o que nós temos que fazer? Minimizar, eu tenho que chegar o mais próximo possível a zero. A zero nunca eu vou chegar. Tá certo? Então, sempre existe um impacto. O nosso impacto é o impacto da construção. Não é o impacto da emissão de gases para atingir a camada de ozônio. Não é o resíduo que sai da estação de tratamento de esgoto. O nosso impacto é outro. Tá? Porque a construção da estação é uma coisa. Agora, depois que você joga o esgoto e o resíduo que vai para o rio, quer dizer, o efluente tratado, aí é um outro tipo de problema. Eu estou dizendo o problema construtivo. Tá? Ele tem que ser minimizado. Sempre pensando nisso. Sempre pensando em minimizar esse impacto. Né? Inclusive, como eu falei, a matriz energética, ela é maravilhosa do Brasil. Mas, porque nós temos rios, nós temos grandes áreas de terra, né?
não emite gás carbônico, é uma energia limpa, porém, a área do lago, do reservatório, ela traz muito problema para a localidade. E aí nós temos que administrar, salvar os animais e procurar minimizar essa situação. Normalmente, as operadoras das usinas, já tem equipe de biólogos, etc., que fazem esse trabalho. Agora eu vou dizer o seguinte, isso não alterou o meio ambiente? Alterou. Tá? Então, nós temos que ter a maturidade para reconhecer isso. Show. Milton, poderia comentar algo sobre, tipo, o engenheiro, se ele causar algum impacto, quais são as penas? Primeiro, para explicar para eles, primeiro tem uma advertência, né? Mas qual seria, então? Então é o seguinte, Qual a pena junto ao CREA é o seguinte, por exemplo, o CREA avalia, se de repente eu começar a pegar muito projeto e de repente eu estou assinando 200 projetos, o CREA vai detectar isso através da RT. Muito bem. Aí o que ele faz? Ele pune o engenheiro. Pode ser uma advertência, uma suspensão da carteira. Agora, outro tipo, o CREA só vai poder atuar se houver uma denúncia. Muito bem. Porque lembre-se, o CREA é uma instituição maravilhosa, tem excelentes profissionais, o Edgar, que é meu amigo, esteve aí ontem, porém, nós não temos braços para poder abranger todas as construções. Tem os inspetores, né, tem tudo, mas ainda é muito pouco contingente. Então, se houver uma denúncia de morte, então aí vai para o Ministério Público e o CREA vai ser chamado também. Mas pode vir até a suspensão ou a cassação da carteira. Né? Como é a questão de você ser motorista. Tá? Advertência, suspensão provisória da carteira ou cassação da carteira profissional. Essas seriam as etapas. Isso, acho que responde até a pergunta da Carol Antero embaixo. Ela pergunta se um prédio desaba, o que acontece com o engenheiro? Ele não pode mais exercer? Não. Acontece o seguinte, se um prédio desaba, aí eu citei aquela questão do viaduto de Minas Gerais. Como dizer, se um prédio desabou, eu vou ver o seguinte, onde é que está o erro? Então nós temos o seguinte, nós temos 1, 2, 3, 4 engenheiros envolvidos. Então nós temos o que fez o cálculo estrutural. Eu tenho que ver se o erro não foi no cálculo estrutural, se o erro não foi no projeto da fundação, no projeto do cálculo estrutural, ok? Ou se não foi um problema construtivo, na hora de construir, o engenheiro se confundiu, né, vamos usar essa palavra, e colocou ferragem a menos. Aí, o prédio ele não cai por um motivo só, ele cai por N motivos. Aí, o prédio desabou. Bom, desabou em construção, então vai haver uma perícia judicial, aí o CREA entra junto, porque daí eu já envolvo o Ministério Público. Porque normalmente, quando um prédio desaba, vai ter morte, de qualquer forma. E aí a confusão é muito grande. Então, nós vamos analisar quem errou. Porque se o projeto estrutural estiver errado, e eu sou um engenheiro responsável pela construção, e seguir o projeto, é claro que eu tenho que ter bom senso para dar uma avaliada no projeto, também não posso cegamente fazer o projeto. Eu não sou responsabilizado. Quem vai para a cadeia é o que fez o projeto. Ok? Então, nós temos muita avaliação. Por exemplo, alguém de vocês se lembra da marquise da UEL que caiu há uns 10 anos atrás? E estava tendo um curso, era uma marquise na frente de um prédio da UEL e matou uma pessoa. Então foi feito um estudo de onde estava o erro. E aí foi ver o projeto, a execução, e chegou-se à seguinte conclusão. Ou não chegou-se a conclusão nenhuma, mas o que era mais óbvio é o seguinte, é que não foi feita a manutenção da marquise. Ela tinha um certo abaloamento e juntava água. A água reagiu com o cimento e tal, e foi infiltrando e corroeu a ferragem.
Por isso que obra, nós temos especialistas em patologia, obra tem vida. Eu tenho que manter a obra, eu não posso fazer uma obra e largar. Não pode acumular água em cima da obra. E isso enfraqueceu toda a estrutura e a marquise caiu. Foi a conclusão que mais ou menos eu cheguei. Oficialmente não se chegou a conclusão nenhuma e ninguém foi punido. Tá? Mas tá claro isso. A obra, ela fica doente também. Por exemplo, temos também um prédio, eu acho que foi em Belo Horizonte esses dias, que a síndica contratou uma pessoa que não era especializado para reformar uns pilares da garagem. E o cara, na hora que foi fazer esse reparo, ele descascou o pilar e cortou um ferro. Quer dizer, ele inutilizou um pilar. O prédio caiu. Tá? Aí a síndica vai para o rolo, esse cara tem que ver se tem engenheiro responsável, ele não era engenheiro. Então, vocês entenderam? Nós temos que tomar o máximo de cuidado com a parte estrutural e a parte de fundações, porque ela é tudo. Agora, nós temos que estar sempre no nosso condomínio, ver se não tem água parada num lugar, em cima das lajes das garagens, porque a água faz o quê? A água tem pH, tem uma série de coisas, e ela vai atacar primeiro, é um câncer. Na verdade, a água, eu trabalhei com água sempre, sem a água não teria vida. Mas a água é um dos maiores empecilhos, um dos maiores problemas que nós temos com a construção. Se chove muito, esbarranca, não sei o que lá. Então tem que tomar muito cuidado com isto. Tá ok? Show. Tem uma pergunta da Lirane. Ela pergunta se as normas técnicas são mudadas ou sempre são as mesmas. Não. Acontece o seguinte. As normas técnicas, vamos supor, você imagina que se fosse como uma Constituição. Elas foram feitas lá atrás. Tem algumas que não foram revisadas. E tem uma comissão, aí vai para lá para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem uma comissão de atualização de normas. Inclusive, nós temos uma engenheira aqui em Londrina, colega minha, que faz parte desse profissional. Então, não digo que é uma coisa muito certinha, rápida, né? Mas esporadicamente, temporariamente, são propostas alterações e as normas são alteradas. Tá? Ela não fica ad eterno, por exemplo, daqui 100 anos é a mesma norma, não. Temos que ficar atentos, então, gente. Temos que ficar muito atentos. Né? Mais alguma pergunta? Tem bastante elogios, agradecimentos pela excelente palestra aí no chat, para o Milton. Eu tenho uma pergunta, engenheiro Borg. Oi, fala. Seguinte, nos cursos de engenharia, pelo menos no que eu fiz há 20 anos atrás, nós, alunos, não éramos estimulados a falar, a usar a capacidade de oratória, expor os nossos argumentos. Quando eu fiz direito, na primeira semana já tivemos seminários. Então, o que eu tenho percebido e tenho trazido para a sala de aula? Na primeira aula minha, eu já coloco as carteiras em círculo, para ninguém ficar escondido atrás de ninguém, e todos têm que falar. Então, como você comentou muito bem das competências que o engenheiro tem que ter, eu gostaria que você falasse especificamente dessa, da capacidade de expor os seus argumentos, de persuadir, porque muitas vezes, eu passei por isso, você está em reuniões com advogados, com contadores, administradores, e quem mais tem o conhecimento é o engenheiro, mas ele não fala. Ele bota o ovo, mas quem cacareja é o advogado, é o administrador. Você poderia contribuir nisso? Claro, não tenha dúvida. O problema é o seguinte, eu fiz engenharia há quase 50 anos. E aí o engenheiro, e o Richard não é tão velho assim, né, claro, ele fez muito depois. O engenheiro naquela época, ele só estudava a parte científica, cálculo, e a parte técnica. Só. Como se o engenheiro não fosse depois manter contato com a sociedade e mesmo gerenciar times. Como é que você vai gerenciar um time se você não sabe conversar? E outra coisa também importante, o engenheiro faz parecer.
Por exemplo, eu sou engenheiro da prefeitura, eu tenho que pegar, Richard, eu vou dando esses exemplos para a gente poder ir buscar dinheiro em Brasília. Então, há 40 anos atrás, aí ia com um deputado e pegava o dinheiro e trazia. Há 40, 50 anos atrás, 60. Hoje não. Eu tenho que levar um projeto fundamentado. E aí que está a questão. Primeiro, eu tenho que saber escrever. Eu não preciso saber escrever e devagar como um advogado, citar parábolas de não sei quem, da Bíblia. Não, eu preciso, através de tópicos, ter uma redação que fundamente o meu projeto. E tenho também que saber falar. Eu tenho que saber defender o projeto. Então, isto é essencial que você está fazendo. Eu já dei introdução à engenharia e eu tinha o mesmo procedimento. Eu passava um problema para cada equipe e a equipe tinha que apresentar na frente da turma e fundamentar a solução que tinha encontrado. Hoje, na engenharia, nós temos várias matérias, ou 2 matérias, que é Homem, Cultura e Sociedade, tem uma outra matéria que eu não lembro o nome, que vê a parte humana. Inclusive, nós temos muitos alunos que reclamam disso. E eles não sabem da importância que isso tem. Eu posso ser um maravilhoso técnico. Se eu não tiver poder de argumentação e defender o meu trabalho, aí eu não tenho expertise. Ok? Então não adianta nada. Então, pelo amor de Deus, gente, isto é fundamental. Engenheiro tem que saber escrever. E tem que saber fundamentar e tem que saber falar. Hoje, isso é primordial. Tá? Até para buscar recurso, como eu falei. Não existe como você buscar recurso sem que ter... Você pode ir junto com o prefeito, estou dando um cargo público, ou junto com o diretor da tua empresa, o diretor vai querer que você defenda o projeto. Então, perante a mesa, como o engenheiro Richard, o professor Richard disse, eu, engenheiro, tenho que expor e dizer, não, isso não dá, isso vai custar tanto, isso aqui eu não tiro porque impacta o meio ambiente. Ele tem que ter a capacidade de expor a sua ideia e mostrar a sua ideia com firmeza. É por aí. Obrigado, Gordon. Perfeito. Vocês perceberam, então, da importância da comunicação. Para fechar, então, temos mais uma pergunta do Gilmar Lacerda. Opa, boa noite. Ô, Milton, eu tenho uma pergunta na questão da garantia pós-obra. Né? A gente sabe da garantia que tem que ter de no mínimo 5 anos, mas a questão da responsabilidade. Por exemplo, a gente pega uma obra com um projeto, uma casa residencial, vamos fazer ela de baixo até a entrega das chaves, né? Essa responsabilidade é total do pedreiro, mestre de obra, ou só do engenheiro? Acontece o seguinte, lembre-se que eu falei, quem que é o responsável pela construção? É o engenheiro. Você que assinou a planta e você que assinou a RT de execução. Se você não assinou a planta, mas você não vai recolher uma RT para construir a casa, o pedreiro e o mestre de obra não pode recolher a RT. Quando você recolhe a RT, você é o responsável. Aí que eu disse. Porque assim, o engenheiro, só um minutinho, é que eu mando fazer. Então eu tenho que estar com uma fiscalização permanente sobre o pessoal que vai construir. Qualquer coisa que acontecer, o processo do morador vem em cima do engenheiro. E não adianta ele falar que foi o mestre de obras que errou. Tá? Ele é o responsável. Sim, porque assim funciona, né? No projeto, tem o engenheiro projetista e o engenheiro que é o responsável técnico. Vamos dizer assim, muitas das vezes o mesmo engenheiro que faz o projeto é o mesmo engenheiro que assina tanto na parte do projeto quanto na parte de execução. Isso. Né? Uhum. E o que acontece? Inclusive na obra que eu estou fazendo hoje, o engenheiro disse que assinou, porém ele não cobrou a parte de acompanhamento técnico, não entrou num acordo com o cliente, ele cobrou só a parte do projeto, porém ele assinou a parte da responsabilidade técnica. Então, desde quando começou a obra, ele nunca apareceu lá, porque ele não combinou com o cliente esse valor. Só que tendo em vista que ele assinou, ele continua sendo responsável. Então, para a gente que está estudando essa parte de engenharia, tem que saber a parte de projeto, né? Se vai ser só trabalhar com projeto, e quando for trabalhar só com projeto, não assinar a execução, o cuidado com a obra, né? Essa parte da execução, e se for assinar, tem que ser combinado com o cliente. Não assinar avulso.
Isso. O problema é o seguinte, isso é um caso gravíssimo, eu posso dizer. Como profissional, jamais faria isso. Você imaginou, se for uma casa com um pavimento, você assinar, porque pode acontecer o que quiser na casa, o proprietário pode não ter acertado o preço, mas se ele assinou a RT de execução, ele vai responder criminosamente e civilmente pela obra. Não tem nenhum Ministério Público vai dar ganho para ele. E eu até digo para vocês, jamais façam uma coisa dessa. O engenheiro tem que passar na obra, pelo amor de Deus. E eu conheço e eu sei de muitas pessoas que estão vivendo. É uma aventura, até que o dia ele vai cair do cavalo. Pode dar problema. Inclusive, tem uma história de um amigo meu que ele é mestre de obra, ele fez a execução da obra, finalizou e deu um problema na caixa d'água. A caixa d'água de 10 mil litros estourou. Então, ficava lá um prédio de 4 andares, escadaria comum, sem elevador, e essa caixa d'água estourou durante uma manutenção. E no final de tudo, tentaram jogar a culpa, o engenheiro tentou jogar a culpa no mestre de obra. Só que o mestre de obra disse, não, na hora que o profissional foi executar a manutenção, não estava qualificado. Pisou em alguma parte dos canos ali, que rompeu a caixa d'água. Daí foi feito um laudo, tudo isso aí, mas o engenheiro tentou tirar o dele fora e dizer que a culpa era do mestre de obra. E no final das contas, a culpa não era nem do engenheiro e nem do mestre de obra, foi do prestador de serviço que foi executar a manutenção ali de uma caixa d'água e pisou em cima do cano achando que ia aguentar. Pisou, fragilizou a caixa e foi pro pau. Sim, mas aí, então, é uma ocorrência operacional, tá certo? Agora, se fosse um problema estrutural, alguma coisa assim, ele não adianta ele pôr a culpa no mestre de obra, não. O engenheiro é que vai responder, tá certo? Agora, se a prestadora de serviço causar algum dano que leve a isso, né? Eu acho assim muito difícil você pisar numa tubulação e estourar uma caixa de concreto, né? Não sei se é de concreto. Era 10 mil litros, mas era de aquela fibra. Ah, não, tá. Então ele deve ter pisado e quebrado a caixa d'água. Daí é uma caixa que é colocada, você compra e colocar. Não, mas aí sim, aí o engenheiro consegue provar isso, e aí quem tem que responder é o pessoal que está fazendo o serviço. E outra coisa, normalmente essas firmas de prestação de serviço, vocês que já estão na área de engenharia, não contratem se não tiver um engenheiro responsável. Ok? Nenhum ar-condicionado pode ser mais instalado em qualquer apartamento se não tiver um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, desculpa, que se responsabilize pela instalação do ar. Eu acho que as coisas hoje têm que ficar muito amarradas. Quem é o responsável? Quem fez isso? Tem que ser um profissional. Tem muitas empresas de prestação de serviço de limpeza que não têm profissional. Essas não podem ser contratadas. Não devem, pelo menos. Ok, João Carlos? Era isso. Tá. Perfeito, obrigada. Tem uma da Carol, gente, já vamos quase finalizar, né? Mas ela pergunta aqui, o arquiteto, então, não fica responsável por nada em um projeto? Bom, esse é um projeto, é uma pergunta, assim, eu vou tentar resumir o máximo possível. O arquiteto, houve uma divergência com o CREA e o arquiteto não está mais no CREA. O arquiteto criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, é o seguinte, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo fez o seguinte, eu tenho bandos de amigos arquitetos e não estou, assim, criando conflito com nenhum arquiteto. O Conselho, que é o Conselho de Arquitetura, que a sede é sempre em Brasília desses conselhos, eles, por deliberação própria, assumiram que eles podem fazer pontes, pode projetar, pode fazer uma série de coisas. Então, sem ter, porque o arquiteto, na verdade, ele não estuda cálculo, como dimensionar uma viga, ele tem noções, né?
Então, cada um no seu lugar. Então, o arquiteto, se fizer um projeto, ele vai responder pelo projeto, né? Se o projeto tem luz boa, tem isso, é sustentável, é muito difícil, porque daí você está discutindo com o cliente, né? Agora, se o arquiteto for executar uma obra, ele pode assinar hoje a obra, só que ele vai ser responsabilizado se acontecer alguma coisa. O que eu tenho visto é que os arquitetos assumiram isso, mas na hora de executar eles estão contratando um engenheiro. Tá claro? Não sei se eu consegui responder. Então, nós temos essa aresta. Por exemplo, o arquiteto, dentro do CREA, é o único que poderia fazer loteamento. O engenheiro civil não pode fazer loteamento, fazer o plano urbanístico do loteamento. Ele pode fazer galeria, o loteamento urbano, galeria, água pluvial que é galeria, rede de esgoto, rede de água, asfalto, tudo. Mas o projeto urbanístico é arquiteto. O arquiteto saiu e levou isso com ele, mas ele não tirou essa atribuição. E agora está se estudando para ver se a gente consegue jogar isso para o engenheiro civil assinar. Porque então o engenheiro civil não podia assinar projeto de loteamento arquiteto. Tá? Então, nós estamos com essa grande divergência. Eu tenho atribuições que a lei de 66 me deu para o engenheiro. O arquiteto tem a lei também que regulamenta a profissão. Porém, eles só podiam fazer projetos, loteamentos e etc. Muito bem, eles saíram, criaram um Conselho Federal próprio e eles estipularam as próprias atribuições. Aí entra uma questão de entra na justiça, o CREA, entra o outro na justiça, e tem demanda judicial para tudo quanto é lado. Agora nós temos, a coisa é bastante complicada, eu só não quero me alongar, porque estaria uma palestra. Os tecnólogos estão na justiça querendo adquirir os mesmos direitos do engenheiro. E o tecnólogo não pode, porque ele estudou 2 anos a menos, ele não tem a parte teórica, nem seria justo para os engenheiros. Tanto que o tecnólogo praticamente ele desapareceu. Lá na faculdade, onde eu era coordenador, a área de engenharia elétrica estava cheio de tecnólogo completando 1 ano e meio para ter engenheiro elétrico. Tá certo? Os técnicos em edificações mecânicas entraram na justiça e ganharam, num primeiro momento, olha o absurdo, de ter as mesmas atribuições que os engenheiros. Agora o CREA está tentando derrubar. Gente, nós estamos passando por um período, né, e como eu falei, daria uma palestra, extremamente preocupante para a sociedade do Brasil. Nós estamos com os nossos conselhos totalmente desestruturados. E todo mundo quer levar vantagem, e sem estudar. Está claro isso aí? Está claro, concordo. Na agronomia está mesmo caminho. Técnico agrícola assinar como engenheiro agrônomo. Perfeitamente, professora. É a mesma coisa, e eles vão, num primeiro momento, ganhar na justiça. E depois o que vai acontecer? Nós temos que demorar 1, 2, 3 anos para derrubar. Então, enquanto isso, ele tem o direito. Então, olha, assim, nós estamos assim, nós que vivemos a engenharia, e vocês que vão viver, nós estamos muito preocupados com o que está sendo conduzido, como essas questões estão sendo conduzidas. Positivo. Perfeito, então, Newton Borg. Acho que aqui vamos finalizando. Mais alguma pergunta? Já estamos passando de 1h30. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Com certeza foi de grande valia, vários aprendizados, conhecimentos novos. Meus sinceros agradecimentos em nome da toda a coordenação aqui da direção da Faculdade Cristo Rei, dos nossos alunos, por estar contribuindo. Estamos ainda com a 3ª turma, né, um curso novo. Estamos caminhando, então, construindo o nosso alicerce aí. E, sem dúvidas, pode contar com a gente também. E muito obrigada. Tá ok. Precisando, eu estou à disposição. Até Obrigada. mais. Nossos sinceros agradecimentos. Uma boa noite a todos. Até amanhã. E fiquem com Deus, gente.